E aqui eu vou mostrar para vocês. O perfil dos brasileiros é esse aqui, ó. Fala assim: eu ativo a minha compaixão pelos desistentes. Quando uma pessoa desiste dela e daquilo que ela foi chamada, ela se torna um peso para os demais. E nem é por isso que nós vamos abandonar os brasileiros que desistiram. Esses desistentes da nação são pelo menos 35 milhões de pessoas. E eu posso te falar, todas as nações do mundo têm esse perfil também. Esses desistentes, eles entraram em frustrações, eles entraram em decepções profundas. E algo terrível acontece com eles. Eles não conseguem nem comer no dia de hoje. E eu quero que vocês, que foram chamados para prosperar essa nação, comecem a ver essas pessoas de forma diferente. Parem de atacar as pessoas pela posição que elas estão. Elas precisam de ajuda. Eu sou criticado o tempo inteiro por estar edificando com outras pessoas uma cidade lá na África. Mas foi ali que o Senhor me chamou, eu não posso fazer nada. Tem 2 anos que eu estou ali aprendendo. E a coisa que mais me dá vontade é de tirar meu cérebro e colocar no cérebro da pessoa, mas não funciona assim. A pessoa precisa se sentir amada. A pessoa precisa de dar um passo. Ela tem que sentir firmeza naquele passo para depois dar um próximo passo. E depois dar outro passo. E depois dar outro passo. Mas a grande novidade é que quando você dá um passo, você pega na mão do de trás. Você avança com ele. Então presta atenção. Quando você vê o nível 2, você vê uma pessoa, você vê os miseráveis. O nível 3 são os sobreviventes. Esses 3 públicos é o primeiro quartil 1 do Brasil. Esse público aqui precisa de atenção. E esse pessoal que está no 1 não dá conta de pular para o 3. O que está no 2 não dá conta de ir para o 5. Pensa numa escada íngreme na qual a gente precisa firmar o pé. Como que eu troco de fase? Eu ponho um pé, firmo esse pé, depois eu tenho que trocar. Só que só consigo subir se eu apertar bem firme na base. E aí o que acontece? Quem está lá em cima na base quer criticar as pessoas lá de baixo. Fala assim comigo: críticas para quem está embaixo, nunca mais. Alô? Os que estão acima de nós, eles não perdem tempo. Os nobres, os governantes, eles não param a vida deles para criticar ninguém. Nesse tempo é um tempo onde o Brasil, as pessoas vão deixar de ser inseguras. Mas não são os 214 milhões de uma vez, não tem como. É de passo em passo. É de degrau em degrau. E aí vai. Esse público aqui, ó. Olha o número. Esse quartil tem quase 35 milhões de pessoas. No quartil 2, tem o escasso, o iludido e o acomodado. Nesse quartil tem 105 milhões de pessoas. O que é o escasso? Tudo na cabeça dele vai acabar. Ele morre de medo de morar na ponte, ele morre de medo de tudo. O iludido, ele fica esperando o governo resolver, ele fica esperando a igreja dele resolver, ele fica esperando a herança do pai dele, ele fica esperando alguma coisa. Ele vive iludido. E ele ama pessoas que alimentam a ilusão. Esse público aqui é o acomodado. Só de estar um pouco melhor que qualquer pessoa que ele conhece, ele fica em paz. Eu quero que você tire isso de dentro de você e a partir de agora você vai ser um perito. E você vai começar a ver as pessoas, ó, esse aqui está nesse perfil, ele não é isso. Fala assim comigo, as pessoas, fala com força, as pessoas não são miseráveis. Elas estão na miséria.
Fala assim comigo. Não tem como acabar com a fome. Pode falar. Mas tem como tirar a pessoa da miséria. A fome não acaba. Mas tem como tirar a pessoa da miséria. Se eu der comida para ela hoje, e hoje ela precisa de, mas dar a comida todos os dias não tira ela da miséria. Qual que é nosso alvo como brasileiros? Tirar as pessoas da desistência, da miséria e de uma vida de sobrevivente. Esse quadro aqui de 50% dos brasileiros é um quadro escasso. É um quadro iludido, é um quadro acomodado. No quartil 1, que é quadro 1, tem 35 milhões. No quadro 2, tem 105 milhões. Só isso aqui, ó. 135 milhões. Se a gente conseguir escalar na sociedade 5% de desistentes, 5% de miseráveis, 5% de sobreviventes, 5% de escassos, só 5%, já acontece uma revolução em 5 anos. O país fica irreconhecível. Fala assim comigo, só 5%. Vamos lá. Agora é o 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esforçado, o econômico e o otimista. O esforçado, ele acha que pelo muito trabalhar ele vai crescer. Aprenda uma coisa. No esforço não se cresce. Você tem que fazer coisas novas e apertar o cinto para viver experiências novas. Pega todo mundo a mãozinha assim, ó. Mão direita com ela aberta assim, ó. Faz assim. Primeiro dedinho aqui, ó, polegar. Fala assim. Novos caminhos. Novas pessoas. Novas ideias. Novas ações. Novos resultados. Como resolver isso? Como escalar socialmente? Se conecte em caminhos que é diferente do que você está, porque não está indo. Se não funciona num lugar, vai funcionar no outro. Pablo, me prova. Toma aí a prova. Você é uma boa semente, só que foi plantada no meio de espinhos. Vai prosperar? De maneira nenhuma. Você é uma excelente semente, foi plantada no asfalto. Vai prosperar? De maneira nenhuma. Você foi plantado numa boa terra, mas alguém coloca um peso sobre a sua cabeça, você vai prosperar? De maneira nenhuma. O econômico, ele é até doutrinado nas escolas para isso. Faça todas as contas o tempo inteiro. Você sabe como que eu consegui sair desse perfil aqui? O dia que eu troquei controle financeiro por administração de riqueza. Todo o tempo é ensinado, inclusive nos meios de comunicação, para o perfil médio do Brasil ser esse aqui, ó, econômico. Mas existe uma coisa que vocês têm que aprender, a diferença de custo versus despesa. A despesa nunca volta e o custo sempre volta. Para você sair disso aqui e ter uma mentalidade de otimista, para você avançar, você tem que falar assim, recurso, eu vou te aplicar aqui, você volta que dia? Aí o recurso fala, vou voltar daqui a 1 ano. Então tem dia de voltar. Depois você pergunta outra coisa, vai você e volta quantos? Aí ele fala, volto 1,1, ou seja, rendeu 10%. Só que se você aplica sua vida, seu sangue, seu suor, suas lágrimas e suas gorduras, sua energia de vida, seu tônus vital, em coisas que não têm retorno, não adianta, você não vai crescer. Não sobe. E aí o que você faz? Aumente seus custos. E vai diminuindo cada dia mais despesa. Pablo, como assim? Essa despesa aqui, ó, quando você está nesse perfil para você crescer, é uma escolha muito difícil. Existem brasileiros que não querem sonhar com absolutamente nada a não ser uma casa própria. E eu entendo elas. E elas não têm que sonhar outra coisa, elas querem isso. Mas quando você está crescendo, acontece algo. Você entende que você pode prosperar com o dinheiro daquela casa. Você vende a casa e começa a investir. Aí o dinheiro daquela casa rende, vai crescendo. Eu tenho um primo que mora em Goiânia.
que ele ganhou uma casa do pai. Ele vendeu essa casa e hoje ele tem 7 casas em construção e mora de aluguel. O que vocês acham disso? Só que se você fala para uma pessoa que só quer uma casa, ela não está preparada para isso. Não enche o saco dela, ela não está nesse degrau. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer essas pessoas subirem esses degraus. Fala assim, o degrau é um de cada vez. Pablo, qual que é a diferença do mundo dos capitais, que é o capitalismo, e o socialismo? Fala assim com a sua boca. Socialismo tem vaga para todo mundo, mas ninguém quer. Pode acreditar. Ninguém acorda de manhã falando assim, ó, eu quero, eu desejo o socialismo. Porque você olha para a Venezuela, por exemplo, lá funciona perfeitamente. Quando a maior parte da população vive rebaixada no socialismo, as grandes empresas, as grandes famílias, as grandes fortunas vão embora. E aí fica todo mundo nivelado por baixo. Pablo, e o capitalismo vai nos salvar? Não. O capitalismo é o que você vale pela sua posse. Os que defendem o socialismo usam relógios de 100 mil reais, não faz o mínimo sentido. Você sabe por que eles usam isso? Porque todo defensor do socialismo, ele não quer viver o socialismo, ele quer enfiar você que não consegue subir na escala social. E ninguém nunca, nem um dia acordou querendo isso. Mas os que estão lá e não entendem que podem sair de lá, eles também não querem que você saia. Essa é a mentalidade desse plano. Pablo, e o capitalismo não é a melhor coisa? Não. Não tem vaga para todo mundo lá. E o que a gente vai fazer? Simples. Vocês estão prontos para ouvir ou não? Não tem como acabar nem com o socialismo e nem com o capitalismo. Você vai falar uma coisa nova que nós vamos viver nesse país. Fala assim comigo. Eu não sou anti. Fala com força. Fala, eu não sou anti capitalismo. Eu não sou anti socialismo. Fala assim, eu sou governalista. A partir de 1º de maio de 2022, quem quiser ser socialista, seja, ponto. Quem quiser ser olhado e ser valorizado pelo capital que carrega, seja capitalista. Esse é o princípio da liberdade. Para de encher o saco dos socialistas. Para de encher o saco de quem é só capitalista. Nós não somos anti nada. Pablo, e aí, o que a gente vai fazer? Enquanto um sistema, você vale o que tem, o outro você não tem que ter nada para você valer. Escolhe o que você quiser. No governalismo, vale a sua essência, sua identidade e seu propósito. Fala assim comigo, no governalismo, vale a identidade e o propósito. Vamos reconfigurar uma coisa aqui na nossa cabeça, todos os presentes. Fala assim, a partir de hoje, eu não vou valorizar uma pessoa pelo que ela tem. Eu valorizarei uma pessoa pelo que ela é e pelo que ela faz em prol do reino, pelo propósito dela. Você entende o que é liberdade? Você sabe por que a China decidiu ser o país mais poderoso da Terra? Sim ou não? A China decidiu ser o país mais poderoso da Terra porque é o primeiro sistema sociocapitalista. O que significa isso? Eles eram 100%, eles são ainda comunistas, mas falaram, vamos explodir 100% da supereconomia. E vários
Vários e vários intelectuais falaram, mas não faz o mínimo sentido. E eles falaram o seguinte: no capitalismo tem resultado. Então nós não vamos mais ficar importando com isso, que a China quer resultado. Só tem um problema: esquece da identidade do povo. Ah, então quer dizer que você vai criticar a China? Não, essa é a verdade, isso não é uma crítica. A partir de hoje, não deixe se nivelar por baixo e nem deixe as pessoas valorizar você pela posse ou pela posição. Você vai se valorizar pelo que você é. Fala com a sua boca assim, ó: eu ativo a minha identidade. Fala assim: eu clarifico o meu propósito. Fala assim comigo: meu propósito é governar sobre a terra. É isso que é você. Olhem de novo para aquela arquibancada lá. Tá vendo aquela arquibancada? Vocês ouviram? Quer ver? Quantos aqui pagaram para estar nesse evento? Levanta a mão. Levanta a mão. Olha isso. Ok. Levanta a mão, agora balança a mão. Com a mão levantada, balança. Fala assim: eu paguei para estar aqui. Agora abaixa. Aquela arquibancada, foi eu que patrocinei ela e as pessoas não vieram. Eu dei de graça e não vieram. Você nunca mais na sua vida vai esquecer aquela arquibancada. Aquela arquibancada, eu dei de graça e não vieram. Isso aqui é uma prova que não adianta, em hipótese nenhuma, fazer algo por alguém que não quer, porque ela sempre vai arrumar desculpa. Não vai. Agora, o que a gente precisa? Tomar muito cuidado com esses três aqui, ó, porque a maioria dos senhores e senhoras que estão aqui presentes fazem parte desse grupo, do 10, do 11 e do 12. Presta atenção. É o abundante. O 11º é o transbordante. E o 12 é o dos governantes. Esse grupo aqui, ó, o Q3, são 66 milhões de brasileiros. Esse Q4, que é o quartil 4, incrivelmente, é 8,5 milhões de brasileiros. O que você aprende com isso? Esse grupo é quem gera toda a potência. E é o grupo mais impaciente com todos os outros grupos. Como a maioria dos senhores e senhoras levantaram as mãos falando que são empreendedores, aonde que está as pessoas que trabalham com vocês? Aqui. Onde que está seu vizinho? Aonde que está alguns parentes de vocês? Em todos os perfis. Eu quero lançar um desafio agora, nacional. Cada empresa adotar uma família. Empresa. Eu quero lançar um desafio na nação só para igrejas. Escuta o desafio. Na palavra fala que a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas. Olha o desafio. Se todas as denominações de igrejas cristãs decidirem escolher uma família na sua denominação e falar assim, ó, a gente vai ajudar a custear para você adotar uma criança. Se isso acontecer antes da meia-noite, pela quantidade de igreja e quantidade de órfãos, acaba a orfandade do Brasil. Você ouviu o que eu falei? Olha o que eu estou te falando. Eu falei só a igreja.
Vocês acham que uma igreja dá conta de ajudar uma família ou não? Pá, por que você está desafiando a igreja? É só para te mostrar. A verdadeira religião é para cuidar dos órfãos e das viúvas. E passa dia, passa noite, a orfandade está aumentando no país. Um desafio para os senhores dessa nação, que são empreendedores. Você já tem seus colaboradores, mas eu quero desafiar e te dar uma tarefa para 2022, agora. Adote uma família carente. Olha para você ver. Você não está prosperando? Pega uma família que quer ajuda e ensina para eles. Pega lá uma família com 4 pessoas e ensina profissões dentro da sua empresa. Traz e fala, eu vou te ensinar. Não põe ele para trabalhar de graça não. Ensina. O que você precisa por hora disso? Eu te ajudo. Encaminha ele para grupos. Quem aqui é de QGR? Levanta a mão, deixa eu ver. Tá bom. Encaminha para o QGR para ele ser amado, por exemplo. Sabe o que vai acontecer? 19 milhões de empresas. Vamos supor que 5 milhões faça isso. 5 milhões de empresas. A gente tem 5 milhões de famílias que alguém está apostando nelas. Gastou quantos reais do governo federal? 0. Fala assim, ó, as maiores soluções do país. Não precisa de governo federal, nem estadual, nem municipal. Por que eu estou pedindo para você falar isso? Para sua mente abrir. Se você é um governante, a prosperidade do país está acontecendo. Se você é um transbordante, o tempo inteiro você está afetando a vida de pessoas. Se você é um abundante, acontece um milagre. Você só tem para os seus e da sua casa. Eu quero pedir para vocês sensibilidade. Quando a gente cantou aquela música, é o destravar da nação. É para levar o quê? Luz, amor e paz. E o passado deixa onde? Para trás. Tem pessoas que estão nas trevas, porque você não se propôs a ajudar. Eu não admito, desde o dia que eu descobri o governalismo no meu coração, eu não admito uma pessoa não crescer perto de mim. A coisa mais terrível que tem é ver a cara da pessoa. Ela fica doida, ela não quer ir embora. Ela fala, eu gosto de ficar aqui. Eu falo, mas você vai me agradecer lá na frente. Tem um lugar muito melhor que é você governando. Quando você descobre esses 12 perfis, se você está aqui no governo, você pega na mão de quem está transbordando e fala, vamos assumir o governo agora, amigo. Você que está no transbordo, pega o abundante e fala assim para ele, ó. Eu posso assegurar para vocês, tá? Dentro desse estádio o que mais tem é abundante. Então, como eu já sei, olha para o lado e fala assim, ó. Abre a boca. Fala para essa pessoa. Fala assim, transborda. Fala assim, ô transbordante. Governe. Fala assim, ó. Vamos fazer aqui com todo mundo. Fala assim, otimista. Seja abundante. O econômico. Seja otimista. O esforçado. Seja econômico. Vamos falar todos. Fala assim, ô desistente. Sai da miséria. Miserável. Vá para a sobrevivência. Saia da escassez. Chega de ilusão. Para de ficar acomodado. Vocês repararam que quando a gente falou esses 6 aqui, te deu até um incômodo? Porque a maioria de vocês não são. Levanta a mão quem andou mais de 100 quilômetros para estar aqui e balança a mão. Deixa eu ver, levanta a mão. Fala assim comigo, acomodados não andam mais de 100 quilômetros. Para ficar no sol, para ficar na chuva e para ficar em sereno. Vocês pegaram ou não?